E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, vamos aqui destruir, né, usar esse termo, destruir argumentos protestantes sobre os livros, né, de Macabeus. Isso mesmo, vamos esmiuçar um pouco aqui, né, essa questão. Eles não aceitam, né, esse livro como sendo um livro inspirado, né? Eles dizem para eles que são apócrifos. E nos últimos dias surgiu aqui já uns 3 ou 4, né, protestantes dizendo por que eles não crêem nesse livro, né? Uns deixou claro que esse livro favorece, né, a fé católica. Deixou bem claro isso nos comentários, né? Esse livro favorece, né, a tese católica. Então, isso fica claro para nós que a rejeição do livro de Macabeus, como os outros livros também, que eles rejeitam, né, os 7 livros, né, deuterocanônicos, rejeitam simplesmente porque são livros católicos. Mas, nesses últimos dias, tem surgido, né, aqui nos comentários, eles têm colocado um versículo explicando, né, o porquê que eles não aceitam o livro. Eles colocam um versículo aqui de 2 Macabeus, né, 15:38. E diz assim, olha, se o próprio, né, autor reconhece que é uma obra medíocre, como confiar, né? Como a gente vai confiar em um autor que ele mesmo reconhece que o livro foi medíocre, né? Vamos analisar essa questão. Veja, o versículo, já falei, né, 2 Macabeus 15, o versículo 38. Vamos analisar o que foi que o autor disse aqui, né? Se fiz bem de maneira conveniente a uma composição escrita, né, era o que eu queria. Se fracamente, de modo medíocre, foi o que eu consegui, né, fazer. Ele foi humilde. E por ser humilde, né, na nossa linguagem popular, uma pessoa que é humilde já tem a seu favor uma qualidade, né? A humildade. Mas como é que a gente vai tratar esse assunto à luz do Novo Testamento? Veja, vocês viram, né, esse versículo. Por causa desse versículo, estão alegando, alguns irmãos protestantes, alegando a desconfiança nos livros de Macabeus. Agora vamos para o Novo Testamento. Vou mostrar para vocês um versículo nas cartas de Paulo, isso mesmo, um versículo de São Paulo, para vocês analisar a questão. Mas antes, eu quero falar aqui que a carta de Judas que todos nós temos no Novo Testamento, ela é composta de escritos, tem escritos nela, né, nessa carta de Judas, tem escritos de livros apócrifos, do livro de Enoque, do livro da Assunção de Moisés, do livro da Testemunha dos Patriarcas, e isso também é repetido na segunda carta de Pedro, ou seja, na carta de Judas e na segunda carta de Pedro, tem versículos que foram tirados de livros apócrifos. Livro de Enoque, a Assunção de Moisés e as Testemunhas dos Patriarcas. E vocês, protestantes, têm a carta de Judas e tem a segunda carta de São Pedro aí na sua Bíblia, é ou não é? E veja, vocês não rejeitaram isso. E tem lá, sim, versículos tirados de livros apócrifos. Nem é de livro deuterocanônicos, mas sim tirado de livros reconhecidos, né, apócrifos. E vocês não rejeitam a carta de Judas e a segunda carta de São Pedro. Veja como é que é as coisas, né? Que a Bíblia apenas vai te levando para um caminho, as suas interpretações erradas, te leva para o protestantismo, depois te leva para o ateísmo, leva você para longe de Deus, mais longe ainda de Deus. Porque a Bíblia, ela foi
pensada, né, moldada para ser estudada, ser rezada na comunidade, para essas dúvidas serem sanadas com o magistério da igreja. Alguém que canonizou esses textos, alguém que escolheu esses livros, que teve o discernimento de dizer, olha, essa carta aqui foi de Pedro, essa foi de Paulo, essa foi de Judas, essas aqui foi de João, esses aqui são os evangelhos. Essa autoridade, que é a igreja, né, o magistério da igreja, que vai também ajudar com que a gente interprete corretamente, para a gente não correr nesse risco. A gente diz, não, eu não aceito Macabeus por causa daquele versículo. Ele mesmo está dizendo que foi medíocre. Na minha opinião, ele foi ali humilde, né? Então, mas você não aceita Macabeus por conta disso. Aí, como eu disse, e você sabendo que em Judas e na segunda carta de Pedro tem versículo que foram tirados de apócrifos, mas que mesmo assim a igreja canonizou, você vai rejeitar essas duas cartas também? Então veja, que a Bíblia tem que ser lida na igreja, né? Na igreja, porque foi a autoridade da igreja que nos trouxe as Sagradas Escrituras, senão você vai se perder. Agora vamos ao versículo de São Paulo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, o versículo 12. Observe o que Paulo vai dizer. Aos demais, sou eu que digo, não o Senhor. Olha a frase de Paulo. Paulo vai dar uma orientação para o casamento não cristão, né? Casamento com não crente. Aí Paulo vai dar essa orientação e Paulo já afirma que essa inspiração é dele, não do Senhor. Veja, né? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 12. Aos demais, ou seja, aos que iam casar com pessoas que não eram crente, ele diz, não, aos demais, sou eu que digo, não o Senhor. Veja, né? Ele deu essa orientação, confira aí, né? Do versículo 12, né, vai até o versículo 16, essa orientação que ele dá para esse casamento de crente com não crente, né? Ele diz no início da sua fala, sou eu que digo, não o Senhor. E agora? Paulo dá uma orientação, ele mesmo dizendo que é a opinião dele, que é o ensinamento dele, que não veio do Senhor. Agora, como é que eu vou confiar, então, nas cartas de Paulo? Como é que eu agora vou acreditar em Paulo se ele usou um texto inteiro dizendo que é ele que está falando e não o Senhor? Como é que fica agora, meus irmãos protestantes? Como é que fica agora a credibilidade no apóstolo Paulo? A gente sabe se tem mais versículos assim nas cartas de Paulo, onde ele falou, deu a opinião dele, deu o ensinamento dele, sem vir do Senhor, sem ser inspirado? Porque o texto está dizendo claramente, aos demais sou eu que digo, não o Senhor. Ou seja, né, aqui ele está dizendo que ele não foi inspirado, que não foi ensinamento do Senhor. Mas ele diz assim, sou eu que digo. Então, esse versículo com aquele de Judas, confiar em quem? Judas disse, olha, o que eu pude fazer foi isso aqui. Eu me esforcei, se foi medíocre, se foi fracamente, foi o que eu consegui fazer. E Paulo diz aqui, nessa orientação, veja, eu estou usando aqui um texto onde Paulo faz uma orientação, e ele diz que foi ele, sou eu que digo, é ensinamento dele, não o Senhor. Sou eu que digo, não o Senhor. Veja, né, qual a diferença faz para Judas Macabeu? Vocês dizem que Judas não é um livro inspirado, por conta daquele versículo. Aí eu pergunto para você, como é que você tem certeza que Paulo é inspirado, se ele está atestando nesse versículo que aqui ele deu a opinião dele, ele que falou, não o Senhor, dando essa orientação para o casamento com não crente. Como é que fica agora, meus irmãos protestantes? Além de ter versículos, né, tirados de apócrifos na carta de Judas, na segunda carta de São Pedro, tem essa fala de Paulo, dando uma orientação, já deixando claro que parte dele essa orientação. Repito, como é que eu e você agora sabe
se as outras cartas de Paulo, se as falas de Paulo são confiáveis, uma vez que ele deu uma orientação sem inspiração divina? Fica aí esse questionamento, beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis partilhar com você nesse vídeo. A gente vai estudando a palavra de Deus e vai identificando e vai notando que a Bíblia fora da igreja vai causar muita confusão para quem não tem instrução. Como disse, né, o apóstolo Pedro, falando justamente das cartas de Paulo. Então é isso aí que eu quis partilhar com vocês nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.